Abra comigo a santa palavra de Deus, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Deuteronômio, capítulo de número 7. Enquanto você abre a Bíblia, aproveito para saudar o nosso querido presbítero Ernesto pelo nascimento de sua netinha. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus, a ele, a Miriam e a toda a família. Deuteronômio, capítulo de número 7. Nós ouviremos a palavra do Senhor, amados irmãos, a partir do versículo de número 6. A partir do versículo de número 6. Mas para que entendamos melhor, eu lerei a partir do versículo de número 1. Mas a exposição será feita a partir do versículo 6. Estejamos atentos, assim diz a palavra do Senhor. Lembrando-nos de colocar o celular aí no modo avião. Diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Todos lerão comigo numa só voz até o versículo de número 10, agora. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente o retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que te mando. Amém. Nossa mensagem será do versículo 6, amados irmãos, até o versículo de número 9, propriamente dito. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para dar toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda a adoração ao nome do Senhor Jesus. Pai bendito, pedimos que fales ao coração de tua noiva nessa manhã. Ó Deus, exalta o nome de Cristo Jesus enquanto ouvimos a tua palavra, e edifica o teu rebanho, Deus, para que, consciente do teu amor e da identidade que tu deste a cada um de nós como povo de Deus, nos levantemos para servir-te com fidelidade. Nos levantemos, Deus, para viver uma vida consagrada para a tua glória. Nos levantemos para te adorar e fazer toda a diferença nesse mundo e nesse tempo no qual o Senhor Deus nos inseriu. Ó Deus amado, que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós, mas que nos aceites pela graça de Jesus, para que, ó Deus, ó Pai, nos alimentes, nos descedentes, nos fortaleças e nos animes. Senhor, nós
estamos, ó Deus, desejosos do alimento da Tua palavra. Fala o nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Se você me perguntar, querido amigo e irmão, qual é a doutrina das Escrituras que me anima a permanecer firme no Senhor Jesus, que me anima a permanecer firme pregando a palavra de Deus, exercendo o ministério pastoral e vivendo uma vida de missão para a glória e para a honra do nome de Jesus, dentre inúmeras doutrinas, eu direi a você que uma doutrina, a doutrina que mais me anima a pregar o Evangelho, a pastorear o Evangelho de Deus e a servir nesse mundo, é a doutrina do amor eletivo do nosso grande Deus e Pai. Essa doutrina maravilhosa, amados irmãos, nos ensina que Deus, na eternidade, soberanamente escolheu aqueles que Ele deveria redimir em Cristo Jesus. E isso não é por causa nossa, porque nós somos pecadores, merecedores da ira de Deus, e todo ser humano nasce morto em seus delitos e pecados, e ninguém por si mesmo tem capacidade de crer. Então é porque Deus, na eternidade, amou você, olhou para você, que na plenitude dos tempos, Ele mandou Cristo morrer na cruz do Calvário, em teu lugar, e no momento oportuno da tua história, o Espírito Santo veio e semeou nova vida no seu coração, e te fez nascer de novo, e te deu a fé como dom, e você creu. E no momento em que creu, foi declarado justo pela fé no tribunal de Deus, quando creu no Evangelho de Jesus. Amados irmãos, se Deus não nos tivesse escolhido para amá-lo, para servi-lo, nós não estaríamos aqui. E essa mensagem preciosa é comunicada aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe. Depois de 40 anos de ministério, Moisés está pregando os seus últimos sermões, recordando, amado irmão, a história da libertação do povo de Deus, reforçando os mandamentos na mente do povo de Deus, antes mesmo que ele faleça, para que o povo, ao entrar na terra e vencer 7 nações mais poderosas do que eles, continuem firmes e fiéis a Deus. E no nosso capítulo específico, o Senhor diz que quando eles entrassem na terra e combatessem essas 7 nações mais poderosas e mais fortes do que eles teriam que eliminar todos os seus inimigos. Deveriam eliminar também todos os falsos deuses. E não deveriam permitir que seus filhos se casassem com os filhos e as filhas daquela terra, para que eles não desviassem o povo do Senhor e para que a ira do Senhor não se acendesse contra o seu povo. E Deus então dá argumento, dá razão. E o argumento pelo qual o povo não deveria se misturar com o povo ímpio e não deveria tolerar uma falsa adoração. O grande argumento é porque aquele povo era um povo amado por Deus, salvo por Deus, escolhido por Deus, separado para Deus. Nesse texto que lemos de maneira tão preciosa, queridos irmãos e irmãs, a palavra nos ensina essa doutrina tão bendita para quem crê em Jesus. O Senhor nos fala hoje, nos apresenta a eleição divina. A eleição divina. Eu gostaria de dizer para você que talvez você não entenda essa doutrina, talvez ela ainda seja um pouco complicada para você, mas eu quero dizer para você que se você está aqui nessa manhã, e você crê em Cristo Jesus, e recebeu de graça a salvação, é só porque Deus te amou na eternidade, e te escolheu antes da fundação do mundo. A palavra do Senhor nos apresenta a eleição divina. Que essa doutrina seja consoladora para o seu coração, seja animadora para você, seja um estímulo para que você se dedique a pregar o Evangelho a toda criatura, porque aqueles que Deus escolheu virão a Cristo Jesus por meio da pregação da palavra. O texto nos apresenta a eleição divina. E a primeira verdade que o texto nos diz, amados irmãos, no versículo de número 6, é que a eleição divina é uma eleição santificadora. A eleição divina é uma eleição santificadora. Vamos ler comigo, irmãos, o versículo de número 6. A eleição divina é uma eleição santificadora. Vamos ler o versículo 6. Todos juntos,
Assim diz a palavra do Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Nós vemos, amados irmãos, que no Antigo Testamento a eleição de Deus alcança Israel. E o texto diz que eles têm que andar em fidelidade com o Senhor. Por quê? Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. A palavra usada para santo no hebraico aqui significa separado, cortado. Dentre todas as nações da terra no Antigo Testamento, Deus escolheu aquele povo pequenino e separou e disse: esse povo é o meu povo. Eles vão conhecer a minha revelação, vão conhecer a minha palavra e viverão para a minha glória, e por meio deste povo eu enviarei o Redentor ao mundo. O Senhor diz a eles que eles são povo santo a Yahvé, o Deus Redentor, o Deus Salvador, o Deus pessoal, o Senhor teu Deus. Ele te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio. Então Deus libertou o povo do cativeiro do Egito, o que prefigura a salvação que temos em Cristo Jesus, para que ele fosse o seu povo próprio, o seu povo exclusivo, dentre todos os povos que há sobre a terra. A primeira verdade que o texto nos diz é que a eleição divina é uma eleição santificadora. Quando Deus escolheu esse povo, Deus o separou para adorar somente a Ele, para viver em santidade para a glória dele, para mostrar quão grande é o seu Deus, o seu Redentor, para que eles mostrassem ao mundo que Deus é um Deus de graça, um Deus que enviaria o Messias, o Salvador ao mundo. A primeira verdade do nosso texto é que a eleição divina é uma eleição santificadora. Amados irmãos, e quando Cristo vem, nós sabemos que o véu do santuário se rasga. E agora o povo de Deus na nova aliança não são somente os judeus, mas todos aqueles que creem no Senhor em todos os rincões da terra. Gente de cada povo, de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação. Se crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, faz parte do povo de Deus. E se você crê em Cristo Jesus, é porque Deus te escolheu. E isso que é ensinado aqui com respeito aos judeus se aplica a você. Paulo, no capítulo 1, no versículo de número 4 da carta aos Efésios, diz: assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus te escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, e te separou para viver para ele, para viver para a glória dele, para viver uma vida santa, para viver uma vida consagrada, para viver uma vida que vence o pecado, para viver uma vida de crescimento espiritual. Você foi eleito para viver em santidade, para revelar a glória de Deus nesse mundo. A eleição divina, queridos irmãos e irmãs, é uma eleição santificadora. Deus escolheu redimir você em Jesus, para que você crescesse em santificação nesse mundo. Para que cada dia você fosse deixando o pecado e fosse mais e mais moldado no processo de santificação à imagem do Senhor. Então, se você creu em Cristo Jesus, você precisa entender que o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Paulo diz que nós devemos considerar-nos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é a habitação do Espírito Santo. É óbvio que há uma luta dentro do teu peito entre o velho homem e o novo homem. Mas se você é nova criatura, alimentado por Deus e por sua palavra, você terá vitória sobre o pecado e crescerá cada dia mais e mais, vivendo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Você já não é mais escravo do pecado. Você foi liberto pela obra de Cristo na cruz do Calvário. A eleição divina tem o propósito de santificar você, de cada dia ir eliminando o pecado da sua vida, de moldar você à imagem de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, isso é muito importante. Sabem por quê?
Porque há pessoas que equivocadamente, quando estudam a doutrina da eleição, dizem: ah, eu sou eleito, Deus me escolheu. Então, já que Deus me escolheu, quer saber? Eu vou cair na gandaia, eu vou tomar todas, eu vou para todas as farras, eu vou para todos os eventos de pecado desse mundo, porque Deus me escolheu. Eu não fiz nada para ser escolhido. Então, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu fui escolhido, agora eu posso fazer o que quiser e ninguém tem o direito de me dizer nada. A pessoa que se comporta assim, irmãos, não entendeu a doutrina da eleição e verdadeiramente não está entre os eleitos, porque quem é eleito e crê em Jesus nasceu de novo. E agora, ainda que tropece, o pecado não é regra na sua vida, essa pessoa não tem prazer de viver na prática do pecado. Se alguém tem prazer de viver na prática do pecado, se alguém defende e advoga para si uma vida de devassidão, demonstra que o seu coração não foi regenerado, demonstra que não nasceu de novo, demonstra que não sabe nada da salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Se você é eleito, você vai querer crescer em santidade. Se você é eleito, no dia em que você pecar, você vai se entristecer, porque você ofendeu a santidade do seu Deus, ofendeu o Senhor Jesus e o Espírito que habita dentro de nós. Ah, amado irmão, a eleição divina é uma eleição santificadora. Se alguém disser que porque é eleito pode viver de qualquer jeito, não entendeu a eleição e está demonstrando uma prática que não está entre os eleitos de Deus. Isso é muito sério, irmãos. O Senhor Jesus, no final do Sermão da Montanha, para ilustrar isso que eu estou dizendo a você, ele conta uma história dizendo mais ou menos o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí Jesus conta para nós que no último dia alguns chegarão para ele e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, pregadores da palavra. Em teu nome nós expulsamos demônios, irmãos que exorcizaram demônios. Em teu nome, Senhor, nós não fizemos muitos milagres. Pasmem, irmãos, no inferno haverá pregadores, no inferno haverá expulsadores de demônios, no inferno haverá pessoas que foram usadas para fazer milagres. Jesus dirá a eles o seguinte: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Meu irmão, se eu e você fomos escolhidos e redimidos, não há como mais viver como escravo do pecado. Não há como viver na prática do pecado. O pecado ainda é um acidente que está presente para nos humilhar, como diz a nossa confissão de fé, e nos mostrar quem nós somos e o quanto carecemos da graça de Deus. Mas o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Então, meu irmão, não creia na mentira do diabo que diz: eu estou preso a esse pecado, não consigo me libertar. Cristo já te libertou, Deus te escolheu para ser santo. Então agora é só você se levantar pela fé, pela graça de Deus e mudar de atitude e viver uma vida santa para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que Deus te ajude a crescer em santificação, que você se arrependa dos seus pecados. Se existe alguma coisa errada na sua vida nessa manhã, que você confesse os seus pecados, que você se arrependa, que você declare a sua alma diante do Senhor, e você vai receber o perdão de Deus, e o Senhor te capacitará pela palavra, pelo Espírito, e te dará vitória contra o pecado, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Amém. Mas talvez você me diga: pastor, mas na prática, como é que eu consigo me fortalecer para vencer o pecado? Salmo 119, 11 diz assim: guardo do coração, quem sabe repetir comigo, vamos lá? Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Se você quer vencer o pecado, você tem que ler o livro, meditar no livro, guardá-lo no coração, encher-se da palavra de Deus. O Senhor fala com você nesse livro, o Senhor fortalece a tua fé com o livro. Guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Se você quer vencer o pecado, você precisa ter uma séria vida de estudo da palavra de Deus.
Você tem que ter tempo todos os dias para uma séria vida devocional, para ler as Escrituras sequencialmente, para orar, Deus eterno, para louvá-lo, para alimentar-se dele e para ser transformado pela palavra. Na oração sacerdotal, Jesus orou pelos discípulos, mas também por mim e por você. E quando falou sobre a santificação, ele disse ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer vencer o pecado, meu irmão, você precisa entender que não é possível ser cristão piedoso, sincero, se você não se alimenta seriamente da palavra de Deus todos os dias. Você vem à igreja e ouve pregação expositiva e é alimentado com o Evangelho de Jesus, mas todos os dias você tem que dedicar tempo para ler as Escrituras, para orar a Deus. Pastor, como eu começo? Sou novo na igreja. Comece, meu irmão, pelo Evangelho de Mateus. Leia 3 capítulos todos os dias e peça a Deus para falar ao seu coração enquanto você lê as Escrituras e medite nesses capítulos. Comece assim e você verá o Senhor fortalecendo a sua fé, abençoando a sua vida e conduzindo os seus passos para a glória e para a honra do nome do Senhor. Que Deus te dê vitória contra o pecado, meu irmão. E que você leve a palavra de Deus a sério, que você guarde a palavra na mente, no coração, até em seus lábios e a viva, porque Cristo morreu por você e Ele te santifica por meio da palavra dEle. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir essa frase? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Que Deus te encha de amor pela Bíblia. Você se levante para estudá-la e cresça em santidade para a glória e para a honra do nome do Senhor. Oh, que grande bênção é a eleição divina. A eleição divina é santificadora, mas a eleição divina é graciosa. A eleição divina é santificadora, mas a eleição divina é graciosa. Olhemos, irmãos, para o versículo de número 7. Versículo de número 7. Eu vou começar lendo e vocês lerão até o final. 1, 2, 3, assim diz a palavra, todos juntos. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Talvez algum judeu, pudesse dizer: não, Deus nos escolheu porque nós somos o povo mais importante da terra. Não é, meu nobre doutor? Nós somos o povo incomparável. Nós somos os melhores que existem. O povo judeu é um povo especial. Então Deus deixa claro que não é por causa deles. Diz assim: não vos teve o Senhor afeição. Deus não colocou o coração em vocês, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos que qualquer povo. Não é por causa dos méritos de vocês, não é por causa da força de vocês, não é por causa do vosso número, nem de vossa beleza, porque diz o texto: porque eres o menor de todos os povos. Jacó, você não passa de um vermezinho. Jacó, você é pequenininho. Israel, você é o menor de todos os povos, o povo mais desprezível. O texto está dizendo, irmãos, que Deus nos escolheu por sua graça, única e exclusivamente por sua graça. Não é porque há nada em nós, não é porque nós somos melhores do que os outros, nós somos tão pecadores como qualquer outro, porque o ser humano já nasce em pecado, amado irmão. Então Deus não escolheu você porque você é mais bonitinho, porque você é mais cheirosinho, porque você tem uma educação melhor, porque você cresceu na igreja preteriana desde pequenininho. Não, Deus te escolheu de maneira soberana, graciosamente. Porque todos nós que aqui estamos somos pecadores. Paulo diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Nós merecemos o inferno, amados irmãos e irmãs. Então, se nós somos escolhidos, não é porque há nada em nós, porque nós somos como aquele povo, o menor de todos os povos.
Nós somos pecadores miseráveis e merecemos a ira de Deus. Mas foi porque o Senhor nos teve afeição. Foi por sua graça. Graça, amado irmão, é veículo da glória de Deus. Graça é favor merecido de Deus. Graça, amados irmãos, é o atributo por meio do qual Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. A salvação graciosa em Cristo Jesus. Deus escolheu você de graça, não é por sua causa. É por isso, amado irmão, que não tem lógica aquela pessoa que interpreta a Bíblia e diz assim: não, Deus escolheu, mas Ele escolheu porque Ele sabia que nós iríamos crer. Irmão, isso é trapaça, né? E Deus não é trapaceiro. É trapaço e antropocentrismo, porque depende do homem. Mas Deus nos escolheu por causa disso. Não foi porque amava em você, não foi porque você iria crer. Pelo contrário, você só pode crer porque Deus te escolheu. Paulo, quando fala em Romanos, amado irmão, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Conhecer ali é um verbo hebraico que significa ter um relacionamento íntimo e amar. É o mesmo verbo traduzido em Mateus 1,25 para dizer que enquanto Jesus não tinha nascido, José não conheceu Maria. Ele a tinha desposado, mas não tinha tido relacionamento íntimo de marido e mulher. É o mesmo verbo. Então, porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, amou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Foi porque Deus amou você. Não dá para explicar porque Ele me amou. Ele tinha tudo para não me amar, mas Ele soberanamente resolveu graciosamente amar. E louvado seja Deus por isso. Porque por causa desse amor gracioso, maravilhoso, é que nós estamos aqui. Eu gosto muito, irmãos, de Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça, quem sabe repita comigo, porque pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não, para quê? Porque pela graça sois salvos. É graça, é de graça, é presente, mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus, é presente. Não há obra que possa te salvar, não há fé previsível, não há nada disso. Se você crê em Cristo Jesus, é porque Deus amou você na eternidade, escolheu você e resolveu te dar de sua graça, de sua salvação e do seu maravilhoso amor. A salvação, irmão, é de graça, e isso deveria nos fazer exultar e adorar a Deus, porque essa eleição de Deus é uma eleição soberanamente graciosa. A causa está nele, e louvado seja Deus, porque Ele resolveu colocar o coração em você e em mim. Louvado seja o Senhor. Um dos personagens da Bíblia, irmãos, que me deixa mais perplexo é o rei Manassés. Rei Manassés é filho de um rei crente, Ezequias. Você se lembra que Ezequias ia morrer? Isaías foi lá e revelou para ele: Deus falou que você tem que organizar sua casa, que você vai morrer. E ele então virou para a parede, orou, e começou a chorar e falou: Deus me abençoe, eu tenho andado com o Senhor com fidelidade. E chorou. E antes de Isaías sair de Jerusalém, teve que voltar e falou: Deus está te dando mais 15 anos. Naqueles 15 anos ele foi pai de Manassés. Melhor eu tivesse morrido, misericórdia, Senhor, não sei de nada não. Eu sou pecador, né? Foi pai do rei Manassés. Manassés, filho de um homem, né? Servo de Deus, se desviou dos caminhos do Senhor. E Manassés foi o rei mais inconsequente de Israel. A tradição nos ensina, irmãos, que provavelmente foi Manassés, aquele rei adolescente inconsequente, que quando Isaías estava escondido dentro de uma árvore, mandou os homens cercarem a árvore pelo meio e matou aquele profeta que já pregava a palavra de Deus há mais de 60 anos, o pregador do Messias no Antigo Testamento. Mas se você ler o segundo livro das Crônicas, capítulo 33, você verá que Manassés foi um homem pagão e rebelde contra Deus. Ele mandou edificar altares a falsos deuses em todos os lugares de Jerusalém. Ele edificou vários ídolos dentro dos pátios do templo. Ele edificou, amado irmão, um poste ídolo dentro do templo. E se não bastasse a maldade daquele homem, ele desviou Israel, diz o texto, dos caminhos do Senhor. Ele ensinou o povo de Deus a adorar falsos deuses e se rebelou contra tudo aquilo que Deus revelava na sua palavra.
E se não bastasse, amados irmãos, diz o texto que ele queimou os seus próprios filhos, ele sacrificou os seus próprios filhos a demônios e a falsos deuses. E Deus o advertia e ele não ouvia. Para mim e para você, irmão, Manassés já tinha passagem direta para o inferno. Na nossa perspectiva não tinha possibilidade nenhuma. Mas Deus mandou o rei da Síria. E o rei da Síria o prendeu com os ganchos e o levou para a Babilônia. E lá ele chorou muitíssimo. Lá ele se arrependeu. Lá ele pediu perdão ao seu Deus. E lá o seu Deus o perdoou. E ele voltou para Jerusalém. E desfez toda a idolatria que tinha feito. Tirou todos os ídolos de dentro da cidade. O povo só sacrificava nos altos do lado de fora. E Manassés foi perdoado e reconciliado com o Senhor Deus. Que Deus de graça é o Senhor. Que Deus perdoador é o Senhor. Que Deus misericordioso é o Senhor. Eu quero dizer a você, querido, se você está aqui nessa manhã, e você talvez viveu uma vida de devassidão, talvez uma vida de prostituição, uma vida com conduta homossexual contrária às Escrituras, uma vida de podridão, de vícios, uma vida de feitiçaria. Se você hoje está aqui, ouviu essa palavra, e reconhece o seu pecado, e se arrepende, e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz que se você assim crê, Deus te declara justo pela fé, você é perdoado dos seus pecados, você é selado pelo Espírito da promessa, você é reconciliado com Deus, deixa de ser inimigo e se torna amigo, você é adotado pelo Pai e entra para a família de Deus, porque Deus amou você antes da fundação do mundo. Louvado seja o Senhor. Que eleição maravilhosa, que graça bendita, irmãos. Nenhum de nós que aqui está, pasme, nenhum de nós é melhor do que Manassés. Nós só não fizemos as coisas que Manassés fez, porque Deus, com sua graça, nos tem refreado e não nos entregou a própria sorte. Então, se você anda com Deus, se você é salvo, foi porque Deus te escolheu. Então exalte o Senhor. Irmão, não é possível que eu ouça uma doutrina dessa e fique com cara de quem está entediado. Irmão, isso é maravilhoso demais. Que você exulte, agradeça e se consagre totalmente ao Senhor por essa eleição maravilhosa de graça que Ele te dá em Cristo Jesus. A eleição divina é a eleição santificadora. A eleição divina é a eleição graciosa. Louvado seja Deus. Apesar de toda a tua maldade, se você creu em Cristo Jesus, você irá para o céu. Porque se você creu, foi porque Deus te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Oh, que maravilhosa é a eleição divina. Que doutrina preciosa. A eleição divina é santificadora. A eleição divina é a eleição graciosa. Mas em último lugar, nessa manhã, nosso texto nos diz que a eleição divina é uma eleição amorosa. A eleição divina é uma eleição amorosa. Versículo de número 8. Vamos ler todos comigo, uma só voz, versículo 8. Vamos lá? Assim diz o texto. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vamos no 9 também. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Meus irmãos e irmãs, o texto nos diz que a eleição divina é uma eleição amorosa. Deus diz aos judeus, isso se aplica a mim e a você, porque o Senhor nos elegeu, porque nos amava, diz o texto, mas porque o Senhor vos amava.
mas também porque ele é fiel. Ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó que redimiria o seu povo. E também para com você, porque ele é fiel, porque ele prometeu a Abraão que por meio da família de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então o amor de Deus, amado irmão, foi o que levou a escolhermos, e também a sua fidelidade e o compromisso com a sua aliança e com a sua própria palavra. Diz o texto que porque ele nos amava e porque quis guardar o seu juramento, o Senhor tirou o povo com mão poderosa e resgatou para a servidão do poder de Faraó do Egito. Porque o Senhor amava você. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Senhor te amou. Na segunda pessoa da Trindade ele desceu da glória e se fez homem sem deixar de ser Deus. E viveu uma vida de obediência, se tornou de nós, mas sem pecado, e caminhando em nossas estradas poetas, comendo em nossas mesas, queridos, falando os nossos idiomas, pregou a palavra, abençoou os corações, fez com que mortos ressuscitassem, abriu os ouvidos dos surdos, abriu os olhos dos cegos, fez com que os mudos falassem. Mas no auge de sua vida adulta, ele dá a sua vida na cruz do Calvário. Jesus recebe na cruz do Calvário tudo aquilo que você merecia e eu também, sofrer no inferno. É claro, amados irmãos, que aqueles grandes cravos feriram e machucaram sua mão. É claro que aquele açoite de ossos o machucou. É claro que aquele insulto foi terrível. Mas o maior sofrimento do Senhor Jesus foi que a ira do Deus eterno contra o pecado dos seus eleitos caiu sobre ele. Você nunca viu Deus contra Deus por amor dos filisteus. E naquele momento, o filho diz ao pai, Eli, Eli, lama sabachthani, citando um salmo, Deus meu, por que me desamparaste? O pai volta o seu rosto e não olha graciosamente para o filho ali, mas ali derrama toda a sua ira contra ele, para que eu e você não fôssemos lançados no inferno eterno da ira de Deus. Nunca ninguém amou você como Jesus te ama. Nunca ninguém amou você a ponto de dar a vida de maneira tão grandiosa, enfrentando a ira do Deus eterno, como Cristo enfrentou a ira do Deus eterno em teu lugar. A eleição divina é a eleição amorosa. Então, quando nós entendemos esse amor redentor, a aplicação prática da nossa vida é o que aconteceria com os judeus. Aqui diz o versículo 9, saberás, e a ideia de saberás aqui não é um conhecimento tácito, não, irmão, é um conhecimento intenso. Conhecerás, reconhecerás que o Senhor teu Deus é Deus. Então, porque você foi salvo, você vai reconhecer que Deus é o único Deus, que Ele é o Deus fiel, que Ele cumpre as suas promessas e a sua palavra, que Ele guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus é fiel e vai cumprir cada promessa que Ele fez a você, na palavra, em sua vida, porque deu Cristo em seu lugar na cruz. E porque Cristo morreu por você, agora você pode conhecer a Deus, ter um relacionamento íntimo pessoal com Ele, ter uma vida de comunhão com Ele. Esse Deus que abençoa até a 1000ª geração daquele que o ama, mas diz um texto que vai condenar e pagar com ira aquele que o odeia e se afasta da sua presença. Ao olhar para esse texto maravilhoso, eu quero te perguntar, como você tem reagido diante do amor de Deus? Você consegue viver uma vida na qual a fé cristã é somente um compartimento em sua vida, meu irmão? Há muitas pessoas, prestem atenção nesses dias, que se dizem cristãs, mas são leais a outras ideologias e dão a vida por elas. Sabe por quê? Porque a fé cristã não é o chão no qual elas pisam. A fé cristã é só um compartimento de suas vidas. Mas quando você entende que nunca ninguém amou você como Jesus, que Ele te comprou com o sangue dele na cruz do Calvário, e que você não pertence mais a si mesmo,
e que você agora tem que viver para a glória e para a honra dele. Então preste atenção, a fé cristã não é um compartimento na sua vida. A fé cristã é a cosmovisão com a qual você enxerga a realidade. A fé cristã é o chão no qual você pisa. A fé cristã é tudo que você tem. Cristo é tudo que você tem, e você não tem nada além dele. Então você vai viver para a glória de Deus. Então você vai viver de todo o coração para o Senhor. E ainda quando tropeçar, você vai entender que você já morreu para si mesmo, porque quem vive em você é Jesus. E você, para a glória dele, viverá como quem o ama, e anunciará a todos esse grande amor maravilhoso que Deus nos deu em Cristo Jesus. O final da perícope diz ao povo que eles deveriam guardar a lei por causa desse amor eletivo tão maravilhoso. Talvez você me pergunte: pastor, eu fui consolado por essa doutrina. Mas pastor, não é injustiça não? Chegando no final, não é injustiça não? Como é que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Não é injustiça, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus pegasse todos nós e falasse assim, ó, vou jogar todo mundo no inferno, ele continuaria sendo justo. Então é o seguinte, se ele soberanamente resolve, não, esse aqui eu não vou jogar não, esse aqui eu não quero jogar, esse aqui eu não quero jogar, ele está fazendo isso por decisão própria. Justiça é jogar todo mundo no inferno. Então não é injustiça não, irmão, o nome disso é graça. E se você alcançou essa graça, não reclame, não acuse Deus de justo. Pelo contrário, louve a Deus, porque você recebeu de graça esse amor maravilhoso e a salvação em Cristo Jesus. Que você saiba que é eleito, que das mãos do Senhor ninguém tira você, e que essa eleição te mova a viver para a glória de Deus, te mova a crescer em santificação, te mova a pregar o Evangelho, te mova a ser um marido melhor, te mova a ser um pai que ensina o filho a palavra de Deus, te mova a glorificar o Senhor, a ser um cidadão de bem, e saber que você é eleito, que das mãos do Senhor ninguém arrebata você, te mova a viver para a glória de Deus, a exercer seus talentos e dons para o crescimento dessas pessoas, para a melhoria da sociedade, para a transformação do nosso país. Que você saiba que você é eleito, que você pertence ao Senhor, e que a partir de hoje você pare de viver para você, e que você viva única e exclusivamente para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que sejamos gratos, que cresçamos em santificação, que louvemos a Deus por sua maravilhosa eleição. Que Deus abençoe hoje o seu coração.